Eu queria, antes de nós iniciarmos a palavra, eu queria falar para vocês da expectativa que esta palavra gerou no meu coração durante toda essa semana. O ser Elias nesta geração é algo muito difícil, mas se formos observarmos o contexto que Elias estava vivendo, nós vamos chegar à conclusão de que também era muito difícil e até mais do que nós hoje. Mas ainda uma coisa que me fez refletir durante toda essa semana e hoje, desde que acordei, foi gerado no meu coração uma expectativa muito grande de hoje à noite. Uma expectativa de estar aqui, de poder adorar o Senhor, de poder adorá-lo, verdadeiramente adorar o Senhor. Nós temos orado ao Senhor e depois desses louvores que tocaram tanto no meu coração, não sei no coração de vocês, mas o que me parece é que Deus já está preparando desde antes da fundação do mundo esse culto, esse momento que nós estamos. Eu não sei, novamente, eu vou falar isso, eu não sei qual é a expectativa que você veio para o culto essa noite. Eu não sei o que você está vivendo, o drama, a dificuldade, eu não sei a luta que você está vivendo dentro da sua casa, no seio da sua família, eu não sei as características da sua família, o que tem havido ali no meio de vocês, mas eu quero te pedir que nessa hora, você deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Talvez hoje seja a oportunidade que você e eu estamos esperando já há algum tempo, uma resposta de Deus para o nosso coração. Uma resposta de Deus para algo que há muito tempo eu venho buscado. Talvez seja hoje, então gere essa expectativa no seu coração. Talvez hoje o Senhor traga respostas à sua angústia, ao seu medo e à sua dificuldade. Então, eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça e que você falasse com o Espírito Santo agora e conversasse com Ele. Fala com Ele: Senhor, eu desejo, eu preciso de uma resposta do Senhor hoje, para isso, para aquilo outro. Eu preciso de uma resposta para o Senhor no meu relacionamento, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu preciso de uma resposta hoje, Senhor. Fale com Ele, glorifica o nome do Senhor. Pai, nós nessa noite, nós queremos nos colocar diante de Ti. Ó Deus, se olharmos para nós mesmos, vamos ver que somos incapazes, que nós não merecemos, ó Deus, estarmos aonde estamos, que é debaixo da Tua graça e debaixo da Tua boa vontade. Nós cremos no Seu poder, cremos na graça infinita do Senhor, cremos que o Senhor tem uma resposta para nós nessa noite. Queremos, ó Deus, que aquilo que eu venho buscar nessa noite, o Senhor irá responder e vai preencher o meu coração, e eu possa, ó Deus, sair daqui nessa noite, repleto do Teu amor, da Tua graça e da Tua direção, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria dizer para vocês que nós estamos numa série de pregações chamada Você é a Resposta. Você é a Resposta é o título do livro do pastor Marcelo Toschi. Ele é da Igreja Batista lá em São Paulo. Escritor, vários temas, vários livros, conferencista nacional e internacional, e ele tem trazido grandes mensagens para o povo de Deus, tanto na nossa pátria como fora daqui. E esse livro, quando nós adquirimos, fomos ler o livro e fomos preparar as mensagens, a série de mensagens, nós chegamos à conclusão de que, mais uma vez, o nosso Senhor traz as mensagens necessárias para o tempo oportuno, e o tempo é hoje, a hora é agora. E eu queria, nessa noite, falar um pouquinho para vocês sobre isso. Ele traz para a gente lá em João 14:2, o seguinte texto, vocês podem acompanhar aí, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e ainda até maiores. Queridos, eu creio
Eu creio que na força do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer muitas coisas. Mas existem momentos que o medo tem nos travado, existem momentos que a nossa angústia, a nossa insegurança não tem deixado a igreja avançar. Deus está levantando nessa época pessoas para influenciar, transformar, ser a diferença, ser a resposta para essa geração. Rebeca falou aqui, agora há pouco, essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. Nós somos a resposta para esta geração. Queridos, nós estamos vendo uma geração corrompida, nós estamos vendo a sociedade um caos, nós estamos vendo as nossas famílias sendo dilaceradas, nós estamos vendo as drogas entrando dentro dos nossos lares, nós estamos vendo tantas coisas e muitas vezes nós nos acovardamos, nós cruzamos os nossos braços. Querido, você é a resposta para esta geração. Nossa oração é para que o Espírito gere uma santa inquietação no seu coração nessa noite, e que você, ao sair daqui essa noite, ao chegar na sua casa, ao chegar no seu trabalho amanhã, e você adiantar e você ver a sua semana, você olhe para ela de peito aberto e diga para ela: eu sou a resposta para esta geração. Queridos, no Espírito de Deus que eu falo isso, e você deve deixar de lado todas as desculpas que o inimigo tem trazido no seu ouvido. Muitas vezes você diz que não é capaz, que não é para mim, fulano é melhor do que eu. Mas eu quero dizer para você que existem coisas que só o sobrenatural de Deus, só com o Senhor, só espiritualmente, só com as armas espirituais que o Senhor deixou para nós, que nós vamos conseguir resolver. A palavra do Senhor nos diz que há certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Queridos, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar no Senhor direção para os nossos passos. Para que eu e você seja a resposta para essa geração, eu preciso estar com o Senhor diariamente, na leitura da sua palavra, na busca da oração. Queridos, essa noite eu quero dizer para você que você tem a palavra de Deus na sua mão, que é a promessa de Jesus sobre a sua vida. O ministério e a unção do Espírito Santo de Deus que vai te ensinar, que vai te capacitar a sua vida, os seus passos, em tudo que você for fazer. Nós precisamos nos colocar cada dia mais e mais na dependência de Cristo Jesus. E eu quero te convidar, declare com fé, declare comigo, que essa realidade vai mudar na sua vida. Diga para você ou para a pessoa que está do seu lado: essa realidade vai mudar. Abre a boca, fala com ele. Essa realidade vai mudar, querido. Ela precisa mudar. Mas você só vai conseguir essa mudança na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de hoje, o tema de nossa mensagem hoje, é a mensagem 4 das 6 que serão pregadas nessa série. Diz que nós precisamos de coragem para realizar o extraordinário. Coragem para realizar o extraordinário. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim: agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Querido, aquele homem, Elias, ele está diante do rei. A qualquer momento ele pode ter a sua cabeça também cortada, a qualquer momento ele pode ter a sua vida ceifada, mas com ímpeto, determinação e coragem, ele foi aquele rei e falou essas coisas. Você tem tido coragem para ser boca de Deus? Josué, capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Querido, Deus não estará com você só ali ou só aqui, Ele estará com você em todo lugar. Para isso, seja forte, seja corajoso, creia no Senhor,
creia nos prodígios, creia nas maravilhas que o Senhor pode fazer em você e através de você. Seja forte, meu querido. Elias mostrou obediência ao seguir a orientação do Senhor, ao se reunir com o rei Acabe. Ele mostrou ousadia quando reivindicou ao rei com palavras confrontadoras. Eu imagino aquele homem diante do rei, imagino que ele falou com palavras doces ou com um tom de voz muito manso. Eu imagino que ele falou com autoridade diante do rei. E sabe o que aconteceu? Na autoridade de Cristo, na autoridade de Deus Pai, que aquele homem falava, o rei ouviu. O rei ouviu. Mas a coragem de Elias que ele demonstrou no Monte Carmelo, diante de todo o povo, dos falsos profetas, isso é maravilhoso, irmãos. Você lembra bem da história? Quando ele, diante do povo, diante daquelas pessoas, ele falou assim, escolham duas ovelhas, tragam, repartam, vocês escolham de vocês, cortem-na, vamos fazer um sacrifício. E assim eles fizeram. E ele falou assim, na hora dele, ele falou assim, agora encha de água, molhe, encharque, faça uma vala ao redor, encha de água também. E aí os profetas de Baal ficavam ali se cortando, de manhã até o meio-dia, diz a palavra. E eles diziam, Baal, Baal, nos ouça, Baal. Elias, da sua posição, gritava, gritem mais, talvez o seu Deus, ele esteja dormindo, ou ele esteja de férias em algum lugar, dizia Elias. Queridos, que cena maravilhosa, que autoridade tinha aquele homem, que se colocava na dependência de Deus Pai. Diante daquilo tudo, e daquele povo, boquiaberto, o Senhor fez descer do céu fogo e queimou o holocausto. Não sobrou nada, nem uma gota d'água. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a sua oração. Deus ouviu a oração de Elias e Deus ouve a sua oração nessa noite. 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 19, ele diz assim, acompanhe comigo na tela, por favor. Agora, convoque todos o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Versículo 20. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. O povo ficou em silêncio diante da autoridade daquele homem de Deus que falava. E ainda, continuando o texto, ele diz, agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo, que é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Versículo 27, dá um pulinho e diz assim, por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando, ou dormindo, e talvez precise acordar. Então gritem, falem bem alto. Elias confronta não apenas o rei Acabe, mas também os falsos profetas e todo o povo boquiaberto. Querido, imagina essa cena. Imagina que coragem. Veja uma pequena diferença que eu quero trazer para você entre ousadia e coragem. Ousadia tem mais a ver com as nossas palavras, enquanto que a coragem tem mais a ver com as nossas atitudes. Vou repetir para você gravar.
Ousadia tem mais a ver com as nossas palavras, enquanto a coragem tem mais a ver com as nossas atitudes. Você tem sido audacioso? Você tem sido corajoso? Faça uma reflexão. Coragem está associada ao agir. Você se lembra de Ageu? Ageu capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Estavam ali, prestes à construção do segundo templo, as pessoas amedrontadas, as pessoas indecisas, e aí vem essa palavra de coragem, essa palavra de direção de Deus para o profeta Ageu. Querido, nós devemos aprender a obedecer a Deus em tudo o que Ele nos direciona. Não é só aqui ou só ali, querido. Em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos, o que eu estiver fazendo, com quem eu estiver conversando, eu preciso obedecer a Deus em tudo. Só obedecemos verdadeiramente quando não fazemos em parte, mas em tudo. E para obedecer, é preciso coragem. Grava isso no seu coração. Para obedecer, é preciso coragem. O autor do livro, Marcelo Toschi, ele diz o seguinte: quanto mais obedecemos a Deus, mais longe o Senhor nos levará, porque a obediência gera as revelações para os passos seguintes. Quantas vezes nós estamos diante de certa situação, não sabemos para onde ir ou o que temos que fazer? Querido, se coloque diante de Deus, obedeça ao Senhor em todas as coisas, Ele vai direcionar os seus passos, e quando lá chegar, você vai entender que só o Senhor poderia te levar aonde você está. Se coloque diante de Deus e seja obediente. Josué, capítulo 1, de 6 a 9, nós já lemos essas passagens aqui durante essas semanas de série de pregações. Versículo 6, ele disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar a posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Versículo 7, ele disse: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda, não parte, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Quantas vozes nós temos ouvido? Ouça a voz do Senhor através da santa palavra, a palavra profética do Senhor que está em nossas mãos. Obedeçam em tudo, não olhe para um lado ou para o outro, siga em direção que o Senhor tem para você. Versículo 8 diz assim, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que lá está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que você fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Nossa irmã Morena, ministrando aqui, ela falou para a gente que tem horas que nós nos sentimos desamparados. Tem hora que a situação está tão complicada que parece que todas as portas se fecharam. Tem hora que você olha para as pessoas, olha para a medicina, tem hora que você olha para as circunstâncias e você não vê saída. A palavra do Senhor hoje nos assegura que você precisa obedecer o Senhor em todas as coisas e Ele direcionará os seus passos. Amém? Mas, queridos, para ter coragem para realizar esse extraordinário, você primeiro precisa crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Você crê? Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Você crê que Ele quer o melhor para a sua família? Você crê que Ele tem o melhor no seu trabalho, que Ele tem o melhor para tudo que você fizer, para onde você colocar a sua mão? Josué 1,
7:8, ele diz: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Obedeça, querido. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente esses termos, os termos desse livro da lei. Medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará, terá sucesso em tudo que fizer. Nós essa semana, se não me engano, essa semana nós conversávamos lá na nossa célula de homens sobre a dependência do Senhor. Quantas e quantas vezes nós quebramos a nossa cara, quantas e quantas vezes as coisas não vão bem, quantas e quantas vezes nós não conseguimos chegar a um determinado ponto, porque nós confiamos na força do nosso braço, nós confiamos nas pessoas que estão ao nosso redor, e só depois disso você recorre ao Cristo Jesus. Só depois disso você recorre a Deus. Só depois disso você pergunta para Ele: como o Senhor quer que eu faça? Precisamos inverter essa ordem. Para poder avançar em coragem, você precisa crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Creia, meu irmão, creia que Ele tem o melhor para você. Às vezes, meus irmãos, é difícil ver o final do caminho. Para nós isso é difícil. Ver situações complicadas, às vezes adversas, pensamentos que pensamos até que Deus esqueceu de nós. Aonde o Senhor estava quando eu passei por essa situação? Quantas perguntas. Quantas vezes o inimigo sopra essas coisas no nosso ouvido? E você tem muitas vezes dado ouvido a essas vozes, e não ao Senhor. Mas você precisa lembrar das promessas que Deus fez, e lembrar de cada palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Olha para a sua trajetória, querido. Olha para a sua vida. Olha a pessoa que você é hoje. O que você é hoje é o resultado do plantio de toda uma vida. Como que você tem plantado? Tem plantado na época certa? Tem esperado o tempo da colheita? Queridos, espera, pois, no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Jeremias 29:11, ele diz o seguinte: porque eu sou o que conhece os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a você esperança e um futuro, querido. Você pode não saber, você pode nem imaginar o que vai acontecer, mas nós servimos a um Deus que Ele conhece o seu futuro. Nós servimos a um Deus que Ele é dono do tempo. Nós servimos a um Deus que Ele sabe o amanhã. Lembre-se que Ele declara sobre sua vida um futuro de esperança. Romanos 12:2, bem conhecido nosso, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que, meus queridos? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É maravilhoso esse nosso Deus. Esse Deus é maravilhoso, queridos. Você precisa crer que a cada passo de coragem que você dá, te leva mais perto da vontade de Deus, da agradável e da perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando olhamos para a vida de Abraão, vemos Deus o chamando para sair da sua terra, mas não tinha ainda falado por completo. Ele não sabia que demoraria anos para cumprir a promessa. Imagina você ser chamado sem saber para onde vai, quanto tempo vai levar, o que você vai fazer. Deus fez isso, e Abraão disse: eis-me aqui. Quando Deus chama Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, Moisés não sabia cada passo que ele iria enfrentar, ou cada novo passo que teria que superar, cada passo de coragem. Quando Samuel unge Davi como rei, Deus não lhe disse que demoraria anos até ele assumir, e também não compartilhou os passos que Davi teria que trilhar. Você não sabe hoje, mas todos os seus dias, diz a palavra,
estão escritos e determinados pelo Senhor. Ele já sabe o seu futuro, e o seu futuro é um futuro de vitória, o seu futuro é um futuro com o Senhor, o seu futuro é na eternidade com Cristo Jesus. Acredito que se soubéssemos tudo o que vamos passar em nossa caminhada, em nossa vida, é muito provável que nós iríamos desistir sabendo das dificuldades, e imediatamente eu falar, eu não vou conseguir, isso é demais para mim. Imediatamente nós já poderíamos desistir. Mateus 6,34 diz o seguinte, queridos: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós somos tão ansiosos, porque muitas vezes, quase sempre, quase que na totalidade, nós não temos colocado o nosso amanhã na mão do Senhor. Tenha coragem para avançar. Hoje eu quero te convidar a fazer isso. Tenha coragem para avançar. Deus tem preparado o melhor para a sua vida. Em segundo lugar, para ter coragem para realizar o extraordinário, meu querido, vença o medo do desconhecido. Vença o medo do desconhecido. Josué, que nós já lemos, mas é interessante que a gente volte. Capítulo 1, versículo 9, ele diz: esta é a minha ordem, diz o Senhor. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde você andar. Você já se sentiu em completa minoria? Você já temeu diante de um diagnóstico, de um resultado de um investimento financeiro ou de uma notícia triste? Você já se sentiu pressionado quando a sua opinião era absoluta minoria diante das pessoas e daqueles que você convive? Já se viu em uma situação em que teve de tomar uma decisão correta diante de Deus, ainda que ela viesse com total desaprovação do mundo? Lutar contra a maré. Esteja com o Senhor. Esteja com Deus, esteja na direção certa, esteja na direção do Pai, e você conseguirá. Você precisa vencer o medo. Vou puxar aqui uma setinha aqui. O medo. Nós temos ouvido tanto falar essa palavra, né, por agora. Os nossos consultórios, os psicólogos, estão com suas listas de espera sempre cheias. Nós estamos com medo das coisas. Outro dia conversávamos com um amigo de infância e dávamos gargalhada de como quando éramos mais novos, e às vezes você saía para caminhar, para andar de bicicleta na madrugada. Você, às vezes, os ônibus terminavam aqui o seu horário aqui em Campo às 11 da noite, mas você poderia sair daqui e ir para um bairro caminhando com a sua turma, que não ia ter problema. Hoje você não quer botar o seu rosto fora do seu portão. Nós temos medo, nós estamos acuados, nós estamos acovardados, nós estamos presos dentro das nossas casas. Queridos, o medo, ele tem assolado as nossas vidas. Mas que medo é esse? É medo do fracasso? É medo de ficar sozinho ou sozinha? É medo de falhar e não conseguir completar tudo que o Senhor colocou na sua mão para fazer? Medo, medo, medo. Entenda algo muito importante nessa noite. O medo é um espírito maligno que tem como objetivo parar os propósitos de Deus na sua vida. Não dê ouvidos. Creia no Senhor, o seu Deus. Creia no nosso Pai. Ele vai indicar o caminho a seguir. Este espírito que quer travar você, gerando apatia, frustração e abatimento. Por isso os consultórios estão sempre cheios. Deus tem grandes e preciosas promessas para nossas vidas, mas faz parte do pacote conquistar. Faz parte do pacote a conquista. Eu quero te convidar essa noite para conquistar aquilo que está no seu coração. Qual é o sonho que você tem? Você ainda não realizou. Por quê? É o medo que está te impedindo? É uma faculdade? É um curso superior? É um mestrado? O que é que está te impedindo?
É uma casa nova, é um projeto novo, é o que você quer? É o ministério, querido. É a pregação da palavra. Qual é o medo? É a timidez. Hoje, você precisa colocar isso diante de Deus. Outra frase do Marcelo Toschi, ele diz o seguinte: Deus quer te levar a grandes conquistas, mas a voz que você der atenção determinará os resultados. Se o espírito do medo, paralisação. Se é o espírito de Deus, avança e conquista. Quais são as vozes que você tem dado ouvido? Aonde você tem caminhado? Quais são os seus amigos? Muitas vezes, ao pedirmos ali um conselho, eles vão dizer: larga isso, ela não te merece, essa família não merece você não vai conseguir. Creia no Senhor, Deus te chama a viver uma vida de coragem essa noite, a vencer o medo que te paralisa, a vencer o medo que te impede de avançar e de prosseguir. Eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 27. Eu queria que você abrisse a boca nesse momento, que você lesse comigo o Salmo 27, capítulo 1, diz assim, vamos lá? O Senhor vença o medo, querido. Vença o medo. Vença isso que está te travando a sua vida. Vença, porque Deus estará com você em todo momento. Em cada passo que você tiver, em cada porta que você levantar, Deus estará com você. Vença o desconhecido. Deus está com você. Algumas vezes Deus conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda. Você já pensou nisso? Olha bem, muitas vezes Ele está preparando você hoje, nesse culto, nessa noite, para fazer algo que ninguém nunca fez. Esse é o nosso Deus. Ele chama, Ele prepara e Ele envia. Você é um Elias dessa geração. Ele vai te levar a fazer mudanças que você nunca experimentou. Conduzirá você a liderar pessoas, a situações em que elas nunca imaginaram. O Senhor levantará você para dizer coisas que ninguém quer ouvir. Verdades da palavra do Senhor. Seja a boca do Senhor. Seja aquele que incomoda. Aquele que assalta o inferno. Aquele que tira as pessoas que estão passando por dificuldades. Aqueles que não conhecem a Deus, eles precisam de uma palavra que vai sair da sua boca. Você está preparado para isso? Vá sem medo, Deus estará com você. Por isto, é preciso de coragem. Uma coragem sobrenatural. Uma coragem que você não sabe de onde vem. Pelo contrário, se não sabia, vai saber hoje. Essa coragem vem do Espírito Santo de Deus, para você, para o seu coração. Haverá momentos, queridos, haverá momentos em sua vida em que você não terá alternativas se não pegar a coragem emprestada do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Dá coragem aqui para mim. Mas para isso, terceiro lugar, caminhando para o final, meus irmãos, para ter coragem para realizar o extraordinário, avance para o seu destino profético. Olha lá Josué, de novo, capítulo 1, versículo 6. Você vai sair daqui com esse versículo na sua cabeça. Seja forte e corajoso. Repita comigo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a teus antepassados. Você imagina? José foi um daqueles que foi lá olhar. Ele foi lá naquela terra. E o que ele viu lá agradou os seus olhos, mas a outros trouxe pavor, trouxe medo. Lá tem gigantes. Quais são os gigantes da sua vida hoje? Quais são as dificuldades da sua vida? Qual é o gigante que se levanta todo dia, quando você abre os seus olhos, coloca os pés para fora e vai trabalhar? Qual é o gigante que tem impedido você de avançar?
Quando cremos que Deus tem o melhor para nossas vidas e vencemos o medo e o desconhecido, avançamos para o destino profético que Ele tem para mim e para você. Deus te chamou para um propósito, para uma função. Ele tem um destino profético para destravar sobre a sua vida nessa noite. Ele quer te usar lá no trabalho. Sabe, o seu trabalho? Onde você tem aqui aqueles vários e vários amigos que não são crentes, que não conhecem Cristo Jesus, que muitas vezes você fala, eu preciso falar do amor de Jesus para essas pessoas. Hoje é noite dele destravar a sua língua, dele colocar uma brasa viva na sua boca, de você poder e ter coragem de falar do amor de Cristo, e mais do que isso, contar o seu testemunho de vida, que pode transformar aqueles que estão lá contigo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e até dentro da sua família. Nós precisamos ganhar as nossas famílias para Cristo Jesus. Nós precisamos mostrar Jesus através da minha vida, através do meu modelo de viver, do meu modelo de ser marido, de ser pai. As pessoas precisam ver algo diferente em nós. Deus te chamou para um propósito, para essa função, querido. Ele tem um destino profético para destravar sua vida nessa noite. Você crê? A cada passo de obediência que damos, uma porta para a próxima fase é aberta. A cada passo de obediência que nós damos, uma porta para a próxima fase se abre. Ela é aberta. À medida que você cresce no Senhor, em intimidade, aquelas pequenas barreiras vão ficando para trás, outras virão. Você vai estar preparado para essa próxima fase. Marcelo Toschi, de novo, ele diz que a cada passo que você dá, uma nova porta é colocada diante de você. Qual é a porta que está diante de você nessa noite? Do medo, do desespero, da falta de alimento às vezes, o desemprego. Qual é a porta que está diante de você nessa noite? A obediência mostra o caminho, mas é a coragem que me faz percorrê-lo. Se Deus mandar, obedeça, meu irmão. Deus está falando contigo nessa noite. Sabe essa vozinha que está aí no seu ouvido? É o Espírito Santo de Deus falando com você. Vença essa etapa. Vença isso na sua vida. Vença esse pecado de estimação. Vença aquilo que você acha que ninguém sabe. A palavra do Senhor diz que Ele sonda e conhece os nossos corações. Amém? Nós obedecemos às instruções de Deus e o Espírito Santo nos capacita para o estágio seguinte. Mas se rejeitarmos as direções divinas, estaremos desobedecendo ao Senhor e ficaremos estagnados e perdidos. Então, querido, nessa noite, enquanto o Júlio vem para cá, que o Júlio vai tocar um louvor para a gente, eu queria, ao finalizar essa mensagem, enquanto eles se preparam para o louvor, eu quero contar para você um testemunho que eu vi do pastor e doutor Elias Dantas. Elias Dantas, ele é o fundador do GKPN. GKPN é uma junção, é um grupo de igrejas, de mega igrejas no mundo. No nosso país, nós temos ali poucas igrejas. E ele, num congresso recentemente, ele falando para a plateia, falando para as pessoas e pregando para os irmãos, dando ali relatório de tudo que ele tem vivido nesse mundo afora. E o principal objetivo do GKPN é levantar fundos para missões na África. Existem lá vários e vários acampamentos, vários e vários lugares preparados para receber refugiados. Ali, aqueles países, eles estão em guerra, uma guerra civil muito pesada. E ele conta nesse seu testemunho, nessa sua pregação, testemunho de duas pessoas que me veio à mente, eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro é de uma menina, Edith. Edith, ela foi criada numa aldeia
e nessa aldeia com costumes muito rígidos, e ali ela e seus irmãos que viviam numa tribo em Uganda, eles foram raptados por guerrilheiros do Congo. Ela e seus irmãos, 2 irmãos, e muitas outras crianças naquela idade foram levadas para o Congo. E nessa trajetória, passando por caminhos difíceis, pedregoso, muitas dificuldades dentro da mata, os seus 2 irmãos, um de 11 e 12 anos, não conseguiram chegar ao final, e eles foram mortos acoronhados dentro da mata. As crianças foram mortas acoronhadas e lá ficaram. Ela, junto de outras meninas, chegaram até aquele acampamento, e ali os guerrilheiros tiravam suas camisas e jogavam no chão. Cada um tinha um número e elas eram obrigadas a pegar uma daquelas camisas. E o número dali seria o seu futuro marido. Aquelas meninas pegavam e ela recebeu ali um guerrilheiro como seu marido, obrigada. E ali durante 2 anos ela viveu com aquele homem. Durante 2 anos ela vivia na maior penúria e dificuldade que um ser humano pode imaginar. E ela apanhava e era muito difícil. Ela engravidou, ela teve um filho. Só que depois disso, aquele guerrilheiro não quis mais a Edith. Mandou ela embora. Ela volta sozinha com o filho no colo. Anthony, o nome do garoto. Chega na sua casa, na sua família, por tradição, uma mulher descasada é considerada prostituta e a sua família colocou ela para fora de casa com o seu filho. Ela caminha mais algum tempo, chega a algum lugar, o lugar onde para ela era o céu na terra, que foi o GKPM, a aldeia onde aquelas pessoas eram acolhidas. E ali ela conheceu o amor de Cristo Jesus, ali ela conheceu a igreja. Ela disse que no seu testemunho, que ela tinha um sonho quando criança. O sonho dela era ser enfermeira. Aquela aldeia, aquela missão, deu condição daquela mulher se formar. E ela escreve no seu testemunho uma carta para o Dr. Mário Dantas e diz: me formei, conheci Jesus, hoje eu sou uma nova pessoa. E ela termina a carta dizendo assim: porque a igreja me amou. Porque a igreja me amou. O segundo caso que ele conta para nós é da Mary, uma criança encontrada na lata de lixo. Um casal da missão passava, ouviu o choro, pegou aquela criança, levou para a missão, criou aquela criança na presença do Senhor Jesus. Aquela criança cresceu, se formou. Hoje ela é a vice-presidente do Banco Mundial. E a mesma frase foi utilizada por ela no seu discurso de posse: porque a igreja me amou. Queridos, essa noite você pode ser a resposta para outros que estão no seu caminho. Você pode ser a resposta para pessoas que estão caminhando com você há muito tempo, mas você não foi destravado para entender que ele é um miserável e pecador e precisa de Cristo Jesus. Essa noite é noite de você destravar a sua visão espiritual, de você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, me envia para os perdidos. Queridos, eu não sei o que você está passando, não sei qual é a sua situação, eu não sei a sua luta, eu não sei o seu medo, eu não sei a sua angústia, eu não sei a sua distância de Deus, eu não sei se você está afastado, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas eu quero te convidar. Venha para o Senhor. A palavra nos assegura que Ele está de braços abertos, que nessa noite Ele está dizendo para o seu coração: venha. Venha como você está. Venha do jeito que você está. Venha sujo, venha maltrapilho. Venha depois que você pecou. Venha depois de tudo aquilo que você fez. Porque, meu filho, eu te amo. E nós, como igreja,
Precisamos amar as pessoas.